Olá, eu vou mostrar para vocês agora uma dica muito prática para você evitar que a sua empresa fique sem capital de giro, que o dinheiro fique na sua empresa por mais tempo possível e que você consiga juntar um valorzinho, um valor significativo com o tempo e não fique correndo atrás de dinheiro para pagar as dívidas mensais, os gastos mensais que você tem, os gastos diários e mensais que você tem. Então a gente usa, para mostrar isso, a gente usa esse gráficozinho aqui, esse diagrama, mostrando que aqui eu tenho um número de dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, né? E aqui são os valores que a minha empresa gerou, de vendas, por exemplo. Mas não é só vendas, é o saldo diário de caixa. O que é saldo diário de caixa? A diferença entre o que entrou no dia e o que eu paguei no dia, as entradas menos saídas do dia. Então, no caso aqui, ó, deu R$ 500 no dia 1. Então, a seta para cima é o que entrou, é o saldo positivo de caixa. Entre o que entrou e saiu, deu R$ 500. Daí no dia 2 deu 200. Em que entrou e saiu, deu R$ 200. Já no dia 3, eu paguei mais do que recebi. Então vamos dar um exemplo. Nesse dia aqui, eu recebi R$ 800 das minhas vendas, só que eu paguei 1.000, que tinha uma conta para pagar. Então aqui deu R$ 200 negativo. Daí no dia 4 deu 700, no dia 5 deu 200. Obviamente aqui para frente vai ter mais saídas, mais entradas. O que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar. Aqui, olha, a situação dessa pessoa tá ótima. Entrou 500, pagou 200, entrou 500 no primeiro dia, pagou 200 no segundo dia. Aliás, entrou 500 no primeiro dia, saldo positivo de caixa no segundo dia 200, deu 700. Ele no terceiro dia tem um saldo negativo de 200, só que morreu essa por essa, ó, 200 com 200 morreu, ainda sobrou 500 no caixa. Daí entrou mais 700, mais 200. Seria bom que a nossa vida sempre fosse assim, né? Que a gente sempre entrasse mais do que sai. Mas não é assim. Então, às vezes eu tenho aqui, ó, no dia 2, em vez de entrar 200, eu tenho pagamento de 200. Então, fico negativo. O que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar que esse espaço aqui de pagamento seja menor, aliás, não seja maior, seja menor do que esse espaço de recebimento. Eu tenho que ter sempre um fluxo positivo de caixa e evitar eu vou ter às vezes, alguns dias, obviamente, época de folha de pagamento de imposto, eu vou ter alguns saldos negativos. Obviamente, né? Porque eu vou pagar mais e o dinheiro do dia não deu para pagar aquela conta. O que eu tenho que cuidar é que isso não se repita muito tempo no mês. Se ficar repetindo bastante tempo, o que vai acontecer? Eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Eu tenho que garantir que o meu movimento da empresa de entradas menos saídas, ele me garanta, as minhas entradas me garantam que eu consiga pagar as minhas despesas do mês, tanto as despesas como custos. Então eu tenho que cuidar essa distânciazinha aqui. Se eu tenho aqui muita coisa pagando um dia após o outro negativo, eu tenho um saldo. O que é um saldo de caixa negativo? Lembrando, quando a saída é maior que a entrada. O que vai acontecer? O meu capital de giro, que no caso aqui é zero, a gente colocou só para exemplo, ele não. Se eu tenho um capital de giro aqui de 8.000, por exemplo, o que vai acontecer? Se estou com saldos negativos de caixa todos os dias, vai acontecer que logo esse 8.000 que eu gastei, que eu juntei para capital de giro, para investimento, ele vai acabar. E se ele acabar, o que vai acontecer? Eu vou depender só das minhas vendas. Então, resumindo, eu preciso muito cuidar esse valor que sai. Se esse valor que sai, esse saldo negativo de caixa, ele se repetir várias vezes e em curtos períodos de tempo, eu tenho que tomar atitude. Que atitudes são essas? Ó, uma atitude boa é evitar que eu saia comprando todo dia. Não preciso comprar todo dia. Eu posso comprar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Obviamente que eu não vou deixar faltar nada, mas eu tenho que fazer um planejamento mínimo de compra. Ver quanto eu tenho em estoque para não ter que comprar demais. Então, isso é um planejamento interessante. Lembrar que no dia 5 eu tenho que pagar folha, então eu tenho que tentar não gastar nesses primeiros dias do mês, por exemplo, gastar o mínimo possível para juntar dinheiro no meu caixa para pagar a folha de pagamento, né? Então, assim, a gente tem que lembrar, usar a nossa. Qual que é o segredo? O segredo está na forma de gastar. Saber quanto você gasta, os empresários têm que saber quanto gastam e quando gastam. E tentar fazer isso. Então, o que acontece quando falta? Eu vou ter que antecipar cartão, por exemplo. Eu tenho vendas no cartão, ó. Aqui, ó, tô falando das vendas à vista. E as vendas no cartão que caem lá para frente, lá depois do dia 30? Eu posso pegar, por exemplo,
Eu vendo, essa dica também é importante. Se eu vendo no cartão bastante, por que eu não posso comprar no meu cartão? Fazer um cartão da minha pessoa jurídica? Eu sei que eu vou ter os fluxos de caixa. Então, por que não jogar esse valor aqui da compra um pouquinho mais para frente? Para juntar dinheiro. Essa é a tática. Juntar dinheiro tanto no caixa quanto no banco. Quando eu falo saldo diário de caixa, é bancos e caixa, tá, gente? Não é só dinheiro, não. É o banco menos. É o que eu paguei. Aliás, o que entrou no dia no meu caixa e no meu banco, né? Somado menos o que saiu do dia no meu caixa e no meu banco. Então, se eu tenho isso aqui, se eu consigo fazer o espaço aqui, por exemplo, entrou aqui, joguei essa venda lá para 30 dias, eu vou ter mais entradas para poder pagar ela. E o que eu tenho que fazer? Assim, óbvio, eu tenho medo. Se não tiver dinheiro para pagar, olha, é o controle. O que você tem que fazer? Você sabe que a tua empresa vai vender. Ela está vendendo no cartão. Ela vai comprar no cartão. Se eu comprar no cartão, obviamente eu tenho que lembrar que eu não posso comprar mais do que eu poderia comprar. Então, eu tenho só que fazer esse cálculo aqui. Joga para frente, tenta jogar para frente. Por isso que é importante, é bom usar um cartão de crédito da empresa. Não vai pagar taxa, você vai jogar para frente os gastos, mas o que tem que acontecer? Tem que fazer uma gestão adequada para evitar que esse dinheiro saia antes do tempo, para você poder pagar as contas. O segredo é juntar. Juntar no banco, juntar no caixa, o máximo possível de dinheiro para você manter o seu capital de giro vivo e não ter nenhuma dor de cabeça, correr atrás de dinheiro, pagar uma conta que caiu de repente você não sabia, ou uma conta que alguns imprevistos, você não pode, se você não tiver dinheiro em caixa, você vai sair esmurrando as paredes, aí pagando juros desnecessários, tendo que negociar com fornecedores. Certo? Espero que essa dica seja útil. Eu estou à disposição de vocês para mais algumas dicas que vocês precisarem.